Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Vamos entrando. Boa noite, Marinete. Boa noite, Elizabeth. Boa noite, Lucas. Boa noite, Moreira. Vamos entrando, Chayane, Camila, Milene. Vamos entrando, pessoal. Eu sei que hoje é uma noite de polêmica. Tem muita gente falando aí, né, sobre a tal da marmita. E o que eu tenho pra dizer é, já me perguntaram isso, Thelma, mas isso é polêmico? Eu falei, nem eu sabia, pra mim era óbvio, só que se torna polêmico porque o que parece óbvio nem sempre é óbvio. Então eu falando ali, né, de marmita, que pra mim era comum, né, já sei que não é. Foi igual do pano furado, né, tem igual comer comida de cliente. Pra mim o que era óbvio não é óbvio. Então eu já tive aí a prova hoje. Então, pessoal, vamos hoje vamos mudar um pouquinho do assunto da marmita. E a gente vai falar hoje sobre como criar uma estratégia eficiente para o seu caso, tá? Eu vou tentar responder aqui algumas pessoas para entender o caso de cada uma e eu vou ajudar vocês a como bolar uma estratégia de captação de cliente, tá? Para você alcançar realmente seu objetivo de 10, 20 mil dólares através do house cleaning. Então eu já tô aí construindo o schedule desde 2016, seja para mim ou seja para outras pessoas. Então com certeza eu já tenho uma bagagem aí para ajudar diversos níveis do house cleaning. Seja aquela pessoa que é helper, seja aquela pessoa que tem ali poucas casas, seja aquela pessoa que já tem um grupo de clientes e ela quer dobrar, triplicar. Então a gente vai falar sobre essas estratégias hoje, ok? Primeira coisa, tá? Eu vou falar aqui o erro mais comum que eu vejo na maioria das pessoas que me procuram e falam assim, Thelma, eu quero captar cliente, entrei no Thumbtack e tá me comendo dinheiro o tempo todo, tá? Já começa aí a gente identificar onde está o possível erro da pessoa. Ela não tem noção, a mínima noção de aplicativo, a mínima noção de captação de cliente. Ela entrou aqui num perfil, entrou em outro perfil e viu lá, Thumbtack, é aqui que eu vou ficar, é aqui que eu vou fazer, captar meus clientes. Foi lá, botou o cartão dela, configurou o perfil dela do jeito que ela achou que estava certo e começou a mexer no Thumbtack. De repente, quando ela foi olhar o extrato dela bancário, estava lá, menos 200, menos 400, ficou desesperada e começou a falar para todo mundo que o Thumbtack não presta. É ou não é assim? Quem já passou por isso? Quem já passou por isso? Então, uma coisa que eu falo para vocês é, não mexa no Thumbtack, é um exemplo de um dos aplicativos mais caros que se tem hoje no mercado. Ele é um aplicativo muito bom. Eu já parei de contar quantos schedules foram criados ou foram aumentados através do Thumbtack. Porém, o Thumbtack, assim como outros aplicativos, mas eu estou falando especificamente agora sobre o Thumbtack, ele tem as suas especificações. A primeira delas é, não adianta você ir para o Thumbtack sem experiência nenhuma, sem logo, sem nenhuma descrição de perfil ideal, né, de cliente ideal, sem nenhuma foto antes e depois, bem ali configurada, sem nenhum depoimento e achar que vai abalar no Thumbtack. Não é assim. Provavelmente, tá? Provavelmente você vai ter muito mais dificuldade em atrair clientes do que aquela pessoa que tá toda certinha. Então o que isso significa? Que você vai ser ali debitada muito dinheiro antes de você conseguir atrair o seu cliente. Então, para que você vai tentar fazer isso? Você primeiro se prepara para depois colocar o seu cartão de crédito lá. E uma outra dica que eu dou é você comprar cartão pré-pago de crédito. Você coloca lá o valor certinho que você quer que ele debite para nem correr o risco de, por acaso, eles debitarem a mais. Geralmente ocorre de debitar a mais quando você não configura a conta para limitar o valor que você quer. Mas agora, se você configurar tudo certinho, não tem como dar errado, ok? Então,
O Thumbtack é uma ótima forma de captação de cliente. Em algumas regiões é melhor do que outras, mas mesmo assim ele ainda tem um bom resultado em quase todos os estados dos Estados Unidos. Eu sei porque eu tenho alunas em todos os estados e eu sei que se fizer certinho, vem sim cliente, ok? Então, quando que eu realmente indico o Thumbtack? Primeira coisa, esquece se você está começando. Não vai para o Thumbtack se você está começando, ok? Existem outras alternativas, outras opções muito mais eficientes que você não vai perder o pouco que você tem de dinheiro, provavelmente, se você está iniciando. Então, você pode ir para aplicativos muito mais baratos, muito mais simples. Lembrem, quanto mais simples, quanto menos dinheiro você aplica, mais esforço você vai ter que investir ali também, mais tempo você vai ter que investir. Então, onde que você pode começar a sua estratégia de captação? Se você estiver iniciando, se você estiver lá como helper ou se você tiver aquelas poucas casas, você começa por grupos de Facebook. Já cansei aqui de ver pessoas falando: Thelma, eu consegui todos os meus clientes pelo Facebook. Thelma, eu consegui meus principais clientes pelo Facebook, pelos grupos de Facebook. Então você começa a entrar naqueles grupos de Facebook onde você estão na sua cidade, onde pessoas podem, tem a probabilidade maior de pedir a limpeza residencial. Então, onde você vai encontrar isso? Em grupos de Facebook de temperatura, weather, né? Do tempo, em grupos de mães, em grupos de escolas, em grupos de colleges, em grupos de vegetarianos, em grupos de comunitários, né? Em grupos de pessoas locais, pode ser religioso, mas é lá que você vai encontrar pessoas que podem precisar da sua limpeza. Thelma, mas esses grupos não deixam fazer nenhum tipo de anúncio. Thelma, mas esses grupos não permitem. Pensa assim, tem mais de 50 mil grupos. Se 20 deixarem você entrar, você já está no lucro. Se 10 deixarem você postar, você está mais no lucro ainda. Se você conseguir comentar, se você conseguir que alguém indique você naquele grupo, você já está mais no lucro ainda. Então não vamos colocar obstáculo onde ainda não tem, tá? Tenho aqui diversos depoimentos de pessoas que conquistaram clientes através de grupos de Facebook e com você não vai ser diferente. Uma hora ou outra, um ali vai ver o anúncio ou vai encaminhar aquele anúncio, vai ter sua limpeza e vai indicar para outra pessoa, e é assim que tudo começa. Então, se você é helper, se você está iniciando, está com pouco dinheiro, não tem como investir, esse não vai ser o problema. Você começa pelos grupos de Facebook, você começa pelo Craigslist. O que é o Craigslist? É uma plataforma como se fosse o OLX no Brasil, onde você faz anúncios. Geralmente ela está custando em torno de $5 por anúncio. Então você vai fazer seu anúncio lá, bonitinho. Quem precisar de um texto pronto, tem no Clean Starter Pack, que é um pack, um kit, onde tem diversas mensagens, diversos arquivos ali, muito importantes para o house cleaning, e tem um anúncio que precisa ser feito lá. Então você pode ter o pack, adquirir o pack e colocar seu anúncio. Thelma, no Craigslist tem muito golpe. Gente, a internet tem muito golpe, mas nem por isso ela é inútil, nem por isso ela é algo que deve ser descartado. Então o que você tem que fazer para se proteger? Primeiro, Craigslist. Vou te enviar um cheque, é assim que eles começam, os golpistas. Do Craigslist, Thumbtack, eu já vi em todos esses aplicativos. Vou te enviar o cheque de $700. Você pega 350 para você e você transfere o resto para essa pessoa. Para o arquiteto, para o engenheiro, eles sempre dão essa desculpinha. Qual é o cliente que vai fazer isso? Qual é o cliente verdadeiro que vai fazer isso? Não existe. A gente tem que ter um pouco de malícia para o mundo, tanto pela internet como também para a nossa vida. Então, se a gente não se proteger de alguma forma, a gente fica suscetível a golpes. Então, geralmente é um cheque, é um pagamento a mais. Gente, a gente sabe que a probabilidade é o cliente chorar. Aumentar ou dobrar é muito difícil, só se for depois da limpeza, certo? Então,
Antes da limpeza, não acredite que nenhum cliente vai te pagar antecipado e ainda vai pagar o dobro, ok? Ele precisa ter muita certeza do que ele está recebendo ali para te dar um tips depois, para te dar um valor a mais. Então não acreditem nesse tipo de justificativa. Um outro tipo de golpe é: vou te mandar um link e você me manda o código. Isso serve para eu verificar a autenticidade do seu perfil. Gente, cliente nenhum faz isso. Eles querem provavelmente ali copiar algum dado seu, clonar algum aplicativo, mas isso não vai acontecer partindo de cliente. Então, não façam esse tipo de transação, né? Depositar cheque de desconhecido. Uma outra dica que eu dou: não deposite cheque de desconhecido. É dinheiro ou transferência. Cheque pode bater sem fundo. Quando bate sem fundo, quem paga é você. Quem paga é a sua empresa. Então imagina, você fez uma limpeza ali de dias, né, de horas, pagou helper, pagou produto, perdeu o dia inteiro, o cliente te dá um cheque e era sem fundo. Difícil, né? Então é uma prática do mercado não aceitar cheque de primeiro, né, limpeza de clientes desconhecidos. É a minoria que acontece? É um número, uma porcentagem pequena? Muito pequena, mas pode acontecer. Então, as empresas maiores, elas costumam não aceitar cheque de clientes desconhecidos para não levar um golpe ali de receber, né, de fazer a limpeza e não receber por aquele serviço. Então, uma dica que eu dou é: receba cheques de pessoas, né, que são clientes recorrentes, que já têm ali uma confiança na empresa, mas não de pessoas desconhecidas, ok? Thelma, o que você acha sobre pagamento em cartão no Square? Eu acho uma ótima alternativa, tá? O Square, ele cobre uma porcentagem, mas é uma porcentagem que depois você pode até deduzir das suas taxas. Você pode ali incrementar, você pode adicionar no valor da limpeza. Então essa taxa pode ser muito benéfica para o seu negócio, para você não ter que ficar cobrando cliente, para ser tudo automatizado, e isso ainda pode ser deduzido lá na frente. Todo esse valor que foi debitado da limpeza, né, pelo Square, que é o sistema, o software que cobra automaticamente dos clientes, isso também pode ser deduzido lá na frente no imposto de renda, ok? Então eu realmente aconselho que vocês tentem automatizar o máximo que der as formas de pagamento de vocês, para não ter que ficar cobrando, né, ficar ligando, ficar forçando o cliente a pagar. Isso é muito chato, fazer esse tipo de cobrança, e perde muito tempo. Quando você tem 10, 20 clientes, você ainda consegue fazer. Agora, 200, 300, 400... você realmente perde o controle. Então, quanto mais automatizado isso for, melhor, ok? Certo. Então, se está começando, você vai tentar por aplicativos como grupos de Facebook, como Craigslist, que é em torno de $5 por anúncio. Ele dura ali durante 30 dias ativo. Eu vou falar mais nas próximas lives sobre os aplicativos. Hoje eu estou dando aqui algumas estratégias que vocês podem aplicar. Quem ainda não está inscrito na Grande Virada, se inscreve, porque eu vou falar com detalhes sobre eles, tá? Eu quero que vocês saiam desse evento online com cliente. Eu já cansei de fazer eventos online aqui, onde eu ensinava a captar cliente e as pessoas já saíam no terceiro dia com clientes. Então, se não se inscreveram na Grande Virada, se inscreve, que com certeza vocês vão aprender muito, ok? Outro ponto, tá começando, então você vai lá no grupo de Facebook, faça um post profissional, faça da forma correta, não se comporte como cleaning lady, não se venda como cleaning lady, senão você vai acabar tendo que voltar lá atrás para consertar essa captação, que é o que mais acontece. Thelma, precifiquei errado. Thelma, tem um cliente que pede tudo. Thelma, tem um cliente que não aceita que eu aumente. Por quê? Porque você captou da forma errada. O que eu mais vejo, né, na mentoria, o que eu mais vejo no Projeto Ela, os seguidores aqui mesmo, são pessoas que captaram clientes muito ruins e agora estão tendo que renovar desesperadamente o seu schedule. Então,
tente começar da melhor forma, porque isso vai evitar um trabalho lá na frente, quando você precisar colocar helper, quando você precisar dar o próximo passo para o próximo nível do house cleaning, ok? Então, se você está começando, tente por aplicativos baratos, por aplicativos que não vão exigir tanto conhecimento para você não correr um risco grande, certo? Então, grupos de Facebook, Craigslist, tem o Nextdoor, você não precisa fazer o business por enquanto, você pode fazer só o Nextdoor vizinho, que é onde você ali consegue comentar, consegue pedir indicação gratuitamente. Então você consegue utilizar a maioria dos aplicativos gratuitamente, só que chega um momento que você já, quando conhece o aplicativo, quando você já deu esse primeiro passo, você se sente mais confiante dentro dele. Aí você pode investir um pouco mais. Por exemplo, no Facebook, você fez grupos de Facebook, deu certo. Tá, Thelma, agora eu quero fazer tráfego. Ou tô no Nextdoor, já fiz alguns clientes no Nextdoor vizinho, agora eu quero fazer um Nextdoor Business, né? Eu quero fazer anúncios no Nextdoor Business. Ok. Thelma, já estou no Yelp, né? Já sei como mexe, agora eu vou fazer propagandas lá dentro. Ok, mas você já interagiu com o aplicativo, né? Você já sabe como ele funciona. Então, primeira coisa, se você está iniciando, comece por grupos de Facebook, pelo Craigslist e por qualquer forma de aplicativo, né? Eu dei o exemplo aqui do Nextdoor, tem o Yelp, formas gratuitas de você começar a entrar no mundo online. Sempre aqui recapitulando. Quanto mais profissional você conseguir ser, melhor. Porque você vai evitar um grande problema seu lá na frente. Então, tem o Nextdoor, tem o Yelp, tem grupos de Facebook, Craigslist, tem também o Google My Business. Para quem não conhece o Google My Business, é uma ferramenta do Google, não chega a ser um aplicativo. Eu falo aplicativo às vezes só para facilitar a linguagem, mas é uma ferramenta que o Google criou para já te localizar ali através do Google. Então, se eu coloco, por exemplo, House Cleaning in Boston, né, vai aparecer o House Cleaning in Haverhill, vai aparecer lá todas as empresas de house cleaning naquela região, com as avaliações, com as fotos, com o endereço, né? Pelo menos a localização, com o logo, com fotos antes e depois, equipe, site, então ali telefone, ali vai ter como se fosse um cartão de visitas virtual da sua empresa e o que é mais importante, com as avaliações. Eu sou tão viciada no Google Meu Negócio que hoje eu só contrato depois de entrar no Google Meu Negócio e verificar todas as avaliações. Porque realmente é muito útil. Às vezes você não tem uma referência de negócio, você quer procurar algo específico. Hoje, por exemplo, eu estava procurando ontem um quiropracta, né? Que por causa da coluna, que ainda é bem sofrida. E eu fui no Google Meu Negócio mesmo, fui ver ali qual era o que tinha melhor avaliação, por que ele era bem avaliado. Então a pessoa, como é um serviço muito, muito pessoal, quiropracta ou até o house cleaner, né, que você vai colocar uma pessoa, uma empresa dentro da sua casa, então você tem que pesquisar muito bem antes de contratar. As pessoas procuram muito no Google Meu Negócio. Isso é muito importante e detalhe, é gratuito. É gratuito. Você vai no Google, você vai criar uma conta Gmail e você vai colocar a sua empresa no Google gratuitamente. Tem gente que cobra para fazer isso, mas não precisa. Você mesma consegue fazer. Consegue entrar lá no Google e fazer seu Google My Business. Vai chegar um código. A maioria dos casos é assim, eu já vi histórias um pouco diferentes, mas vai chegar um código na sua casa e você vai colocar de volta lá no Google My Business, que é onde vão liberar a sua conta para aparecer o seu negócio, ok? Isso é importantíssimo para você realmente colocar o seu negócio no Google e trazer muitos clientes. Eu tenho um aluno, que ele depois entrou até na mentoria, que ele captou todo o primeiro schedule dele através do Google My Business. Ele colocou, né, a Queen Anne, ele colocou a empresa dele no Google My Business e o nome da empresa era o nome do bairro, como se fosse um bairro lá de Seattle, e ele colocou e realmente atraiu tantos clientes que ele não precisou captar além daquilo. É lógico que depois no segundo schedule ele precisou, mas o primeiro foi totalmente
através do Google My Business. Inclusive a Vanusa tá aí, ela foi da mesma mentoria que ele. Então o Google My Business traz muito cliente gratuitamente e sem esforço, desde que você crie tudo bonitinho, tudo redondinho e dê muita atenção a avaliações, ok? Então, para você que está começando, eu aconselho que você faça isso. Quem aqui já faz uso desses... Quem aqui já faz uso desses aplicativos que eu falei? Me contem aí. Me contem aí quem aí já faz uso desses aplicativos. Grupos de Facebook. Quantas casas vocês consideram schedule? Isso depende muito, tá? Isso é muito relativo. Tem gente que considera um schedule quando ocupa a semana. Tem gente que considera o schedule quando ocupa a semana da helper e dela. Então isso é muito relativo. Eu acredito que em torno de 30 casas já é um schedule realmente muito, né, robusto. Eu uso Nextdoor. Exato, grupos de Facebook Nextdoor. Eu já uso, ótimo. Isso é um ótimo termômetro. Peguei tudo lá. Muito legal. Então, esses aplicativos são fontes de clientes muito fortes que você não precisa gastar tanto ou não precisa gastar muito para captar cliente. Agora, tem que arregaçar a manga, né? E ir em busca disso, ok? Então, você que está começando, tente esses aplicativos. Ah, Thelma, não. Eu já tenho meus clientes, aqueles clientes ali, 10, 15 clientes. Como é que eu faço para aumentar? Eu já tô nesses aplicativos que você falou. Se você tá nessa segunda fase, né, da montagem ali do seu schedule, você vai ter que começar a avançar um pouco mais. Você vai ter que começar a fazer anúncio, no Facebook vai talvez um tráfego, no Nextdoor vai ter que fazer o perfil business. Aí, né, no Yelp vai ter que realmente partir para a parte de anúncio. Você vai começar ali a avançar no seu perfil de empresa. Você não dá mais para ficar só captando ali pelos grupos de Facebook, não dá para ficar esperando o cliente aparecer. Você realmente tem que dar esse primeiro passo mais arriscado, ok? Então você vai começar a fazer tráfego, você vai começar ali a aplicar para anúncios no Nextdoor, você vai fazer anúncios no Yelp, você vai começar a entrar no Thumbtack, porque você já tem noção dos aplicativos, você já começou a mexer na tecnologia de captação de cliente. Uma questão muito importante que eu estava até falando com as mentoradas é que muita gente prepara o perfil, fica lindo, fica tudo bonitinho, com a logo antes e depois, avaliações, reviews, tudo certinho lá. Entra o cliente na linha e o que você faz? Um monte de pergunta boba, um monte de coisa sem nexo. E aí o que o cliente faz? Desliga. Eu tô dando o exemplo do telefone, mas eu tô falando de mensagem, tô falando de abordagem. Acaba que as pessoas perdem o cliente ali na segunda fase. Então, para você que está nessa segunda fase ali, onde tem que realmente conversar com o cliente, o seu perfil precisa estar redondinho, mas a sua abordagem também, tá? Você tem que deixar ela redonda para tudo isso daqui ter sentido, para tudo ter uma sequência positiva. Senão se você perder o cliente em alguma parte desse processo, você jogou dinheiro fora, você jogou tempo fora. Então, nessa segunda fase de avanço do seu schedule, você tem que começar a pensar em anúncios, você tem que começar a pensar em investimento, senão fica mais difícil, mais lento de você captar seus clientes. Então, você pode colocar ali $20, $40 por semana e começar mexendo no Thumbtack, começar ali no Nextdoor, lugares onde você consegue administrar o valor, né? Consegue administrar o quanto você quer investir. Você pode utilizar o Bark, que é um outro aplicativo que muita gente gosta e muita gente tem dificuldade, mas o Bark é uma ótima forma de captação. Ele é bem mais simples de usar do que o Thumbtack e também ainda bem mais barato. Ele não exige social. Então o Bark tem vários benefícios que você pode fazer uso nessa segunda fase, né? O crédito dele é muito mais baixo do que diversos aplicativos. Tem gente que reclama, Thelma, o cliente é fake, Thelma, o cliente é isso.
Gente, pode até existir, mas tem muito cliente ali sim, ok? Eu sei porque tem muitos schedules sendo criados com eles. Eu sei porque eu tenho os alunos que voltam para mim, né? Tem várias pessoas de Massachusetts, por exemplo, que chegaram para mim, Thelma, só estou usando o Bark. O Bark foi o que deu mais resultado. Thelma, só estou usando o Thumbtack. Foi o que eu consegui melhores resultados depois da aplicação. E é assim que funciona. Mas a gente não pode simplesmente falar assim, ah não, a internet tem muito golpe, eu não vou utilizar não. Ou, ah não, aqui eu tô perdendo dinheiro, na internet eu tô perdendo dinheiro, então não vou utilizar. E nisso você vai se enclausulando e realmente voltando passos onde você poderia já estar evoluindo. Você vai ter essa fase, um aplicativo, né, uma fonte de captação, ela pode ter aquela fase de maturação. É quando você realmente entra e precisa esperar o resultado acontecer. Vou dar um outro exemplo. Se você usa um tráfego pago, por exemplo, do Facebook, nada acontece, ou é uma exceção que aconteça no primeiro mês. Pode ser que só engate por causa do algoritmo, por causa de diversos fatores, só engate no segundo mês. E aí o que acontece com a maioria das pessoas? No primeiro mês já está saindo. Não, gastei muito, não me deu resultado, então estou saindo. Não, no Thumbtack, não gastei. Tem gente que fala assim, gastei $100, perdi $100 no Thumbtack e não consegui nenhum cliente. Então a mentalidade já entrou no aplicativo errado. Quem disse que você com $100 ia conseguir cliente? Quem disse que você sem se preparar podia investir $100, $300 que ia conseguir cliente? O que você aumenta é a probabilidade, ok, de você captar aquele cliente. Quem disse que se você entregar um cartão de visita, aquele cliente vai te ligar? Quem disse? Agora, se você tiver apresentável, se você entregar um cartão de visitas que realmente seja profissional e aquele cliente gostar do que viu, né? Ele vai te procurar depois na internet, vai ver quais são os seus reviews, vai ver qual é a sua imagem e ele vai entrar. A probabilidade dele entrar em contato é muito maior do que simplesmente você entregar um cartão ali, Thelma Oliveira House Cleaner. Se ele estiver buscando uma cleaning lady, com certeza você é a primeira. Se eu entrego um cartão escrito Thelma Oliveira House Cleaner com uma mulher com espanador do lado e ele estiver procurando a cleaning lady, aí eu sou a certeira. Aí eu não preciso nem esperar a ligação, ele já vai agendar uma limpeza. Agora, se eu sou uma empresa e ele estiver procurando uma empresa séria, profissional, e eu estiver me portando como tal, não tem erro. Na internet ele só vai confirmar aquilo que ele estava imaginando, certo? Então, se você está nessa segunda fase, você vai precisar ali ter esse empurrão dos anúncios, ok? Existe também aquelas empresas que elas já têm um ouro na mão. O que é o ouro na mão? O que é um ouro na mão? Os próprios clientes, certo? Então tem gente, eu tinha uma mentorada que ela falava assim, Thelma, como é que eu vou captar cliente? Eu não sei. E ela muito desesperada em captar novos clientes. Nem sei se ela tá por aqui. Captar novos clientes. E aí eu perguntei pra ela assim, mas calma aí, quantos clientes você tem? Ela falou, 72. Eu falei, bom, os seus próximos 10 clientes estão aí nesses 72. Já começa por aí. Você já consegue avançar na captação de clientes através de uma campanha de indicação com seus próprios clientes. 72 clientes na mão, você tem no mínimo 10. Se você fizer uma campanha de indicação correta. Então a gente tem que visualizar também, tem várias estratégias aqui de você dobrar, de você multiplicar o seu schedule. Aqui a gente está falando de pessoas que já criaram aquele pequeno schedule ali através de indicação, né, através ali de entrega de cartão e quer começar a aumentar. Você já pode dar esse passo sem gastar nada. Não necessariamente toda a captação precisa ser online. Você consegue fazer muita captação offline também se você já tem um grupo de clientes na mão.
Ah, Thelma, mas os meus clientes são muito ruins. Ok, vá buscar novos. Agora, se você já tem esses clientes na mão, você tem um ouro que você nem imagina. Eu lembro que quando eu vendi meu último schedule, e engraçado é que a pessoa para quem eu vendi meu schedule vai entrar na mentoria. Isso vai ser inédito, vai ser muito engraçado. Ela entrou em contato comigo pedindo para entrar na mentoria, não para questão de captação de cliente, mas porque ela já tem bastante, mas pela questão de gestão. Então ela deve entrar na mentoria agora em janeiro. Mas uma coisa muito engraçada é quando você tem um grupo ali de clientes, você desdenha, você acha que precisa captar novos. E realmente, há vezes que você precisa dar esse passo, mas você tem um grupo ali de pessoas que podem te indicar para outras sem você gastar nada. Então, no mínimo aí desses 70, vai ter alguma indicação, vai ter algum familiar que está precisando e ele só precisa daquele incentivo, ok? Então, é muito importante a gente ter essa noção. Poxa, eu vou colocar meus clientes todos no aplicativo, né, no MadePad, gerenciamento, ou numa planilha, vou colocar, o ideal que seja no aplicativo, porque você consegue movimentar muito melhor. Mas pode ser numa planilha Excel, nome, telefone, e-mail, endereço. Através desses dados, vocês conseguem ouro. E eu lembro que uma mentorada, ela fez isso. Ela tinha assim, 72 clientes, ela conseguiu 5 clientes recorrentes já na primeira semana. E ela falou, Thelma, eu já paguei a mentoria com esses clientes que apareceram. Sem muito esforço, 5 clientes. E ela continuou dando passo de captação, né, online também. Então as coisas têm que começar a se movimentar, tem que começar a andar, só que você precisa de uma estratégia, de estratégias coerentes com a sua situação. Não adianta você querer, por exemplo, ter uma empresa grande. Você hoje tem uma empresa grande, a Paceto Cleaning, que é da Lúcia. Lúcia tem uma empresa muito grande, muito consolidada, muito sólida já. Ela não vai para o Craigslist. Não faz sentido ela ir para o Craigslist. Não tem o perfil de cliente dela lá. É como se fosse buscar uma agulha no palheiro, não vale a pena. Agora, onde que a Lúcia, por exemplo, poderia investir? Poderia investir no tráfego no Facebook, poderia investir no Google Ads, inclusive eu gosto do Google Ads para a parte comercial, mas para o tamanho da empresa dela também é eficiente. Agora, não adianta ela ir lá para o Craigslist. Não adianta ela ficar fazendo post no grupo de Facebook. Porque ela já passou do nível disso. Ela já passou daquela captação 1 a 1. Ela agora já tem uma estabilidade, ela consegue investir em fontes de captação que realmente vão trazer ali clientes de qualidade, clientes que realmente estão buscando o que ela está oferecendo. Agora, enquanto a gente estiver aqui na fase de sobrevivência lá no início, a gente precisa ampliar nossa estratégia e principalmente começar ali do gratuito, do barato, para depois dar o próximo passo para os mais caros. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Atualmente, por que eu falo que eu sou contra a compra? Exatamente, que eu sou contra a compra de schedule. Atualmente, tá? Eu sei que antigamente era super normal, era comum, mas atualmente isso é inaceitável porque existem tantas formas de captação. Eu vejo tanta gente que começou com 10, hoje está com 40, com 50, que não faz sentido comprar. Existem exceções? Existem, mas 90% das coisas que chegam até mim, das oportunidades que chegam até mim, Thelma, devo comprar? Não são válidas. O valor do investimento você investe em captação e você vai pegar clientes muito melhores, clientes que já vão estar acostumados com a sua forma de trabalhar, ok? Então, quando a gente pensar em captação de cliente, atualmente em 2022, pense nisso, que esse investimento pode ser revertido na captação, que com certeza vai trazer um resultado ótimo para você, ok? E sem os riscos de comprar um schedule. Então, cada fase do seu negócio vai ter uma estratégia melhor para você aplicar. Se não, se você for pequeno e colocar dinheiro no Google Ads, quem aqui é pequeno já colocou dinheiro no Google Ads? Thelma, você não acha
quando você começa barato demais e quando for reajustar não é mais difícil? Com certeza, eu não estou falando aqui para você cobrar barato. Estou falando aqui para você não investir tanto no início em captação de clientes, ok? Não tem a ver com a precificação, mas depois, com a sua evolução também, você vai adquirindo clientes melhores. Assim como você não vai no Craigslist com seguro, com identidade visual, com tudo certinho, você não vai ficar perdendo tempo lá em algo que geralmente tem clientes um pouco abaixo do nível. Você vai ali, tá começando, ainda não tem muita experiência, não tem muito profissionalismo, né? Não tem seguro, não tem empresa aberta. Quando você começa dessa forma, você não pode exigir muito. Você pode até precificar corretamente, mas você não pode exigir muito. Você tem que parecer grande para poder exigir como tal, ok? Deixa eu ver aqui. Pronto. Tá, eu tô tentando acompanhar aqui, mas eu sou meio dislexa para ver os comentários, ok? Então eu prefiro continuar aqui a live para eu não me perder. Então, pessoal, cada fase do negócio vai ter as suas peculiaridades. Como eu disse, não adianta você que está começando investir no Google Ads. Google Ads ele é voltado para empresas grandes. É como se fosse uma grande baleia e não uma sardinha. Então imagina uma baleia tentando ali passar pelos lugares. É a mesma coisa do Google Ads. Ele está no Google, ele tem um alcance muito grande, mas você é pequeno, né? Você não necessariamente está procurando o que o Google está oferecendo. O que geralmente o Google Ads foca? É na limpeza comercial. A pessoa que está procurando uma limpeza comercial, ela vai no Google. Então lá é um foco fortíssimo para você que tem empresa voltada para o ramo comercial. Agora, para o residencial, quando a pessoa está procurando, ela não vai exatamente no Google. Ou ela vai no Google My Business, que é aquela coisa bem específica, ou ela vai ali, né, no Facebook, ela vai pedir uma indicação, ela vai nesses aplicativos onde já tem uma coisa muito bem estruturada, como o Thumbtack, como o Bark. Então é lá que elas vão. Então não adianta você gastar muito dinheiro no Google Ads, porque talvez não retorne, ou demore muito para retornar e não compensa o investimento, ok? Então, esses detalhes você vai aprendendo com o tempo, você vai aprendendo ali, né? Como eu sempre digo, eu faço vários testes durante anos, então eu já sei o que funciona. Além disso, vem um monte de aluna me falar o que deu certo, o que não deu, mentoria, né? Eu faço diversos testes, eu tenho diversas pessoas na equipe fazendo testes também, então eu sei o que está funcionando e o que não funciona. Quando a pessoa chega aqui e fala, Thelma, isso não funciona, isso não presta, o que eu faço? Eu já falo, gente, não é bem assim. Não é porque a gente fez errado e não teve resultado que o negócio não funciona. Então, tudo que eu falo aqui, todos os aplicativos, todas as fontes de captação que eu falo aqui, elas são devidamente testadas, né, e aprovadas não só por mim, mas pelas alunas, pelas mentoradas também. Então, não estou falando uma coisa aqui de boca para fora, não foi 1 nem 2 testes que deram resultado, são estratégias que realmente funcionam para todos os lugares. Teve gente falando ali, Thelma, Angie's Lists, Home Advisor. Esse Home Advisor foi justamente o que me fez conhecer os aplicativos. Eu já contei essa história aqui, né? Que eu trabalhava de helper. Eu fui um dia em Seattle como helper, enquanto eu estava montando o meu schedule, só que felizmente ele cresceu, né? Foi aparecendo cliente e eu só fui um dia como helper. Mas nesse dia foi o dono do schedule, era um homem, o Reginaldo. Ele me disse assim, Thelma, você quer fazer uma parceria comigo? Porque engraçado é que todo mundo me procurava para parceria e desde o início dos Estados Unidos, e eu ficava assim, gente, mas por que eles querem parceria? Aí começava, né, falar, não, porque eu preciso de uma profissional para me ajudar a gerenciar e tal. E nessa conversa ele falou que tinha um aplicativo onde ele poderia captar esses clientes, né, colocar o documento lá e captar esses clientes para aumentar o schedule, e aí a gente dividiria esse lucro.
Eu falei assim, gente, eu só conheci o Craigslist, né? E eu falei assim, gente, então quer dizer que tem outros aplicativos, que tem outras fontes de captação. Ele não me falou o nome, eu só soube depois que era o Home Advisor por todas as características que ele me disse. Mas a partir daquele dia, né, o único dia que eu trabalhei com ele, eu comecei a pesquisar loucamente sobre isso, né? Porque eu também, né, tinha chamado uma sócia para começar comigo, porque sozinha eu sempre acho que é muito mais cansativo. Então eu tinha chamado uma sócia e ela também começou a pesquisar comigo, Foi aí que a gente encontrou diversos aplicativos para captação de cliente. Na época foi o Thumbtack, na época foi a Amazon, né? Tinha bastante limpeza pela Amazon e foi ali que tudo começou. A partir desses aplicativos eu comecei a captar, né? A testar tudo que eu via pela frente, tá? Então, o Home Advisor iniciou toda essa história. Só que ele em si não trouxe muitos clientes. Então, quando a gente fala aqui de Home Advisor, o que eu vejo mais resultado do Home Advisor é quando fica ali na parte central dos Estados Unidos. O Home Advisor, ele tem bastante resultado em alguns pontos dos Estados Unidos, mas, por exemplo, em grandes cidades, geralmente ele não tem um resultado muito bom. Não tem um resultado que compense o investimento, porque você paga um valor anual e ainda paga pelos leads. Hoje em dia, não faz sentido. Eles podem ter leads verdadeiros, podem ter uma campanha, funis, vários funis importantes ali no house cleaning, que pode dar resultado para muita gente, mas geralmente ele não dá o resultado esperado pelo investimento que você faz, ok? Então é muito importante a gente entender que não é que o aplicativo seja ruim necessariamente, mas às vezes ele não é aplicável, não dá um resultado tão positivo na sua região. Então o Home Advisor foi exatamente esse aplicativo que, apesar de utilizado, ele não dá resultados tão positivos como outros até mais simples, ok? Vou dar um outro exemplo para vocês, o Groupon. Tem muita gente que fala, nossa, Thelma, ainda existe o Groupon? Groupon, aquele de limpeza barata? Sim, tá? O Groupon, em alguns pontos dos Estados Unidos, principalmente em alguns estados mais centrais, ele tem um ótimo resultado, né? Assim como, por exemplo, Utah, ele tem fontes de captação específicas, que você, se utilizar, você consegue absorver bastante cliente. Então, cada estado tem as suas peculiaridades, mas todos os aplicativos funcionam, umas de forma mais eficiente, outras de forma menos eficiente, ok? Então eu vou falar sobre isso na grande virada, não esqueçam de se inscrever, porque vai ter muito conteúdo importante para vocês. Então, essas estratégias durante a sua jornada de construção, de multiplicação, de aumento de schedule, vocês precisam interagir, né? E especificar o que você quer, em qual fase você está. Estou no início, não posso investir. Estou no meio termo, preciso investir, mas também não posso gastar tanto, né? Estou numa fase sólida, eu tenho para investir, mas não tenho conhecimento. Para todas essas situações, existe sim uma alternativa, ok? Então, se você está avançado, eu tenho muito cliente, mas eu não tenho tempo para investir, não quero ficar captando cliente. Existe uma opção também muito saudável para você, que é a estratégia, inclusive, que a gente aplica aqui para algumas alunas. A gente já está testando esse produto há muito tempo. E acredito que em breve já vai sair aí para vocês. É uma oportunidade para quem já tem uma estabilidade e não quer ficar ali perdendo tempo com aplicativo. Então existem alternativas para todos esses níveis, né, de negócio, e você tem que se encaixar onde é a melhor alternativa para você não perder dinheiro, para você não ficar ali para trás e achar que o online não dá resultado. Dá muito resultado, já está mais que provado aqui, né? Pessoas que começaram há 2 anos já tem 100 casas, 150 casas, e pessoas que estão há 20 anos no mercado de house cleaning ainda não conseguiram dar esse passo. Então o online
sem dúvidas nenhuma, ele vai acelerar o crescimento do schedule. Você só precisa aprender o que fazer e quando fazer, porque isso vai fazer toda a diferença para que você não perca dinheiro, para que você tenha o resultado que você almeja. Ok? Alguma dúvida, pessoal? Eu vi que tinha algumas perguntas aqui, deixa eu voltar. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Pedir indicação para o cliente. Deram um desconto, certo? Sim, você pode dar um desconto, você pode dar... Eu dava um item grátis, né? Pode ser a geladeira, pode ser o forno. Se o cliente der muita indicação, você pode fazer um programa de indicação, 10% de desconto, 20%. Tem gente que faz um cartãozinho fidelidade, onde cada indicação vale alguma coisa. Você também pode fazer esse sistema, ou lá no Clean Starter Pack também tem um programa de indicação que ele dá 10% de desconto para quem indica e para quem é o indicado. Também funciona muito bem, ok? Então vale muito a pena você indicar, você incentivar a indicação. Isso aumenta consideravelmente o seu ali resultado com esse programa, ok? Thelma, quando o meu cliente pula a limpeza ou cancela em cima da hora, eu implantei uma política de cobrar um adicional de $50. O que acha? Pode prejudicar? Não, Ana. Ele precisa realmente entender que existe uma penalidade para quando ele pula. Porque o dia dele está reservado, o horário dele está reservado, então ele precisa respeitar aquilo. O que eu gosto de fazer com qualquer negócio que eu tenha? Às vezes o cliente não lembra, às vezes o cliente se fingiu de morto. Então o que eu gosto de fazer? Da primeira vez, eu aviso. Olha, para situações, né, para cancelamentos, a gente costuma cobrar uma multa de tanto, como implementado, como informado no documento tal. Caso, né, como é a primeira vez, vamos deixar como cortesia, mas na próxima, infelizmente, a gente terá que aplicar a multa. Pronto, você avisou sobre o problema, você não ficou mal, não queimou ali um cartucho, mas você de qualquer forma já deixou claro que na próxima vez isso não vai ocorrer sem nenhuma penalidade. Então eu gosto de dar um aviso e depois aplicar, porque nem todo mundo lê aqueles termos e condições ali, então é bom a gente reforçar para depois penalizar, ok? Então você coloca $50, tem $50, tem 10%, tem 20%, dependendo da antecipação do cancelamento, você pode cobrar até mais do que isso, 100% o valor da limpeza, 50% o valor da limpeza, o que você achar que é mais saudável para o seu negócio. $50 pelo menos paga, se for uma helper, paga helper, ou se for 2 helpers, você coloca ali pelo menos o valor da helper para você não ficar no prejuízo, ok? Então, sem dúvidas, é muito saudável para o seu negócio fazer esse tipo de penalidade. Inclusive, no Clean Starter Pack tem lá o Customer Guidance, onde ele especifica essa parte de cancelamento. Se cancela uma limpeza quinzenal e passa a ser mensal, esse cliente precisa também ter uma adição aí de valor, porque ele deixou de ter a limpeza quinzenal, a casa está mais suja, ele precisa pagar mais pela limpeza quinzenal ou pela limpeza mensal ou por qualquer atraso nas semanas, porque a casa está mais suja, então você não tem como ficar ali pagando um valor de casa de quinzenal se você está com uma limpeza mensal na mão, ok? Deixa eu ver aqui, tava lendo a resposta. Pedir indicação pessoalmente ou por mensagem. Você pode deixar o programa de indicação assim que você, fecha a limpeza com o cliente. O programa de indicação você já coloca na pastinha, tá? A pastinha do Clean Starter Pack para quem tá aqui há pouco tempo. Agora, se você, também tiver a possibilidade de fazer um programa de indicação e mandar por mensagem, não precisa ser pessoalmente, pode ser por mensagem, pode ser por e-mail, isso vai ser muito bom porque é disparado automaticamente, então você não tem que ficar perdendo tempo com isso, ok?
Eu tenho uma cliente que cobrei o preço certo, mas ela se faz de louca e me pede coisas extras sem querer pagar. Como faço para demiti-la sem perder outras pessoas da mesma família que limpo? Esse é um grande problema, tá? Eu acho que é um dos piores problemas que se tem na indicação, que acaba sendo uma colmeia ali de clientes. Quando você demite exatamente o que está segurando, o que indicou as outras pessoas, você acaba quebrando essa cadeia. Então você tem que ter muito cuidado na hora de dispensar uma cliente desse tipo. E geralmente ela sabe que te indica muito cliente, então ela faz de gato e sapato. Isso eu ouço todos os dias, tá? Tem uma cliente que indicou 7 pessoas e eu não consigo aumentar o valor dela. Tem uma cliente que ela me indicou 5 pessoas e ela me pede tudo e eu me sinto obrigada a fazer. Então, por isso, também é um dos motivos com que eu incentivo aqui você trabalhar a indicação somente como uma das fontes de clientes. Quando você fica só ali pedindo indicação, você está linkando todos esses clientes. Se você precisar desfazer de um, vou contar uma história. Teve uma mentorada que ela precisou desfazer de um cliente. Era até uma pessoa, né, de uma religião específica, e ela precisou desfazer dessa cliente porque essa cliente desconfiou de toda a equipe de um roubo que aconteceu. E ela precisou desfazer dessa cliente. Essa cliente fez questão de entrar no grupo de Facebook da religião deles e escrachar a empresa de limpeza. Muitos clientes, né, falaram assim, não é pra tanto, tô achando isso estranho, e conseguiram ali se manter no schedule, mas muitos começaram a realmente duvidar e acreditar naquela pessoa, né, na verdade acreditar no que tudo que ela disse, e aí foram dispensando o serviço. Então realmente é muito arriscado quando a gente tem muitos clientes de indicação. Acaba virando uma colmeia de clientes e você não consegue se desfazer. Então, nesse caso, o que eu te aconselho é começar a implementar as regras. Por quê? Quando você implementa as regras, você não está dispensando o cliente, mas você está ali afastando clientes que possam pedir mais do que o que você quer oferecer. Tá? Então, quando você implementa regras, quando algum cliente vê que você tem regras, tem limites, aqueles clientes eles acabam se afastando e evitando que você precise fazer algo, ok? Então, você precisa fazer algo com relação a essa cliente. Eu tinha uma cliente assim e era um dos piores dias da semana, porque eu sei que a energia ia embora. Então, a gente tem que começar a implementar regras ali para evitar com que ela realmente monte e você comece a fazer com que ela se toque ou com que ela procure outro serviço. Ok? O app Yelp é pago? Sim, ele tem a versão gratuita e a versão paga. A maioria dos aplicativos que eu falo aqui, eles têm sempre a versão gratuita, tá? E sempre a versão paga, que geralmente é a versão business ou profissional. Já aconteceu isso comigo. Cortei o barato de uma e se foi as 2 indicações. Não recomendo. Exatamente. Quando você começa a podar aquela abelha rainha, ela com certeza vai levar um monte de abelha com ela. Porque ela, eu chamo de cliente influencer. Cliente influenciadora. Ela influencia para o bem, mas influencia para o mal também. Então você tem que ter a noção de quando você faz isso para não perder todo mundo. E aí uma tática é que você começar a implementar regras que acaba que quem já gosta do seu trabalho vai se manter. Agora quem é que tá ali de oportunista, tá ali querendo explorar mais o seu trabalho, vai começar a sair sem achar que você tá querendo passar a perna, que você tá querendo aumentar o valor. Então você já consegue ali afastar essas pessoas, ok? Thelma, como pedir para o cliente dar um review mais detalhado, completo? Peço review para cliente do Thumbtack, mas eles escrevem muito pouco. Exemplo, Excellent Cleaning. Muito boa essa pergunta. O que você vai fazer? Tem uma mensagem até lá no pack já meio que pronta para isso. Mas o que você vai crescer? Vai adicionar? Você vai colocar um note, um PS, né?
nós agradeceríamos muito se você pudesse dar um review realmente detalhando a nossa limpeza, detalhando os benefícios que você encontrou nela, o porquê você indicaria a nossa limpeza. Você pode colocar um exemplo embaixo, tá? Para incentivar, para eles terem como base e colocar esse review, porque você tem toda a razão. Review curto demais, excellent cleaning, very good, isso é muito fraco. E o outro cliente que está querendo te contratar não vai ser convencido somente por essas palavras. Então, quanto mais detalhado, quanto mais o cliente ali se doar para o review, melhor para você. Vamos lá para a última pergunta. O segredo é cortar de primeira, senão depois você vira refrigerante de cliente. Acho que eu entendi. Se você na indicação, o problema é quando a pessoa só sabe captar por indicação, ela não sabe cortar. Ela quer fazer o máximo para ser indicada. Esse é o problema. Então, quando chega lá na frente, ela já fez tudo errado. É difícil cortar. Então, a única maneira que você tem ali de conseguir dispensar um cliente sem dizer com todas as palavras é começar a implementar regra. É começar a ser aquela chata mesmo, porque aí o cliente vai se tocar, não quero fazer isso. Eu não quero que seja dessa forma, e aí vai procurar uma outra fonte, um outro prestador de serviço, ok? Mas acaba sendo inevitável, sendo que você começou daquela maneira. Eu sempre falo aqui, né, que o cliente de limpeza é como se fosse um adolescente, uma criança, né? O cliente que você capta nova é uma criança. Se você tem essa criança na mão, você vai educá-lo. Agora, se você já pega um adolescente ali, que é no caso essa pessoa que indica muitas outras, você já tem um adolescente, já tem uma cliente que está super mimada, já tem aquele adolescente que já tem as suas manias. Se você começar a implementar regra, ele vai se revoltar, certo? Então você tem que começar desde lá do início a implementar regras para não ficar um problema para você resolver lá na frente. Isso é um dos maiores problemas da mentoria, tá? Essa questão de clientes mimados, de cliente lá no início, que é aceitável, tá? No momento de sobrevivência do seu negócio, no momento da sua sobrevivência, porém você já tem que ter noção hoje, com informação, que se você começar dessa forma, você vai ter que ir lá na frente ter um trabalhinho, ok? Vamos lá, só tenho que te agradecer, essas dicas são maravilhosas. Obrigada, Moreira. Bom, pessoal, eu espero que eu tenha ajudado a vocês nessa questão da estratégia, tá? Cada fase do negócio tem uma melhor estratégia que vocês podem aplicar, investindo pouco, investindo muito, investindo tempo, não investindo tempo. Então, tem alternativas atualmente, graças ao bom Deus, que vocês podem usufruir de tudo, não precisando ficar ali dependente de indicação, não precisar depender de compra de schedule, ok? Então vocês têm um mundo na mão e eu espero que em 2023 a gente é a última live do ano e eu sou muito grata por esse ano. Eu acho que eu formei pelo menos uns 50 schedules esse ano, pelo menos schedules do zero. Eu formei uns 50, fora os que multiplicaram aí, que eu fico muito feliz em ter feito parte disso em 2022. Então 2022 foi um ano muito bom pra mim, né? Nem sei se eu mereço isso tudo. E em 2023 eu quero fazer muito mais, ajudar muito mais gente a se profissionalizar, a captar cliente, a realmente crescer de forma abundante, crescer de forma realmente que eu fale assim, caramba, meu papel aqui foi feito. E a gente fala aqui de polêmica de marmita, já falei de polêmica de pano de chão furado no meio, eu recebo muito tapa na cara quando eu falo essas coisas, mas eu não tô nem aí, porque eu vou falar, porque não foi à toa que eu entrei na limpeza, não vai ser à toa que eu vou sair dela. Vou forçar isso, porque realmente o que parecia óbvio pra mim lá no início, quando eu comecei aqui em 2019 a falar sobre uniforme, eu falava aqui sobre uniforme no iniciozinho, e as pessoas, você tá maluca, a gente trabalha
trabalha com o que acha confortável e blá 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 blá. Então, eu levei tapa na cara por causa de uniforme, hoje parece óbvio, né? Mas graças a Deus isso foi melhorando e daqui a pouco essas coisas que a gente vai falando aqui vão se tornar óbvias. Então, pessoal, muito obrigada, tá? Pelo carinho de vocês, para quem confiou em mim, para quem ainda vai confiar em mim, muito obrigada e vamos juntas nessa jornada. Um beijo e boa noite.